Olá, bem-vindos a mais um episódio do PodBext, que é o podcast da vida de empreendedores, onde você pode aprender mais com os exemplos, com a história de vida dos empresários, dos empreendedores de sucesso que nós trazemos para cá. Com os cases deles, nós vamos ter lições, aprendizados para aplicar nos nossos negócios e termos mais sucesso também. Então vamos parar de conversa e eu sei o que vocês sempre estão esperando é conhecer o convidado de hoje. Eu vou apresentar para vocês então hoje para falar da área de gestão, de administração e de processos, Marina Farias. Muito bem-vinda, Marina. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente estava esperando aí sua agenda, você ter um tempinho para conseguir vir participar do nosso PodBext. Obrigada, Marina. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você. Realmente, o convite foi muito gostoso para a gente. Sempre é muito bom falar da nossa vivência, né? Não só daquilo que a gente estudou, mas daquilo que a gente viveu, né? A prática, né? A prática, estou muito feliz por isso. E assim, assisto todos os podcasts da PodBext, né? Uhum. E, poxa, já tenho assim, partilhado de um conteúdo muito sensacional que vocês têm postado. No final tem fiquem até o final. No final tem uma surpresa para contar para vocês sobre tudo que a Marina vai falar relacionado à Bext, relacionado à consultoria Bext. Então vamos começar, Marina. Eu sempre começo cronologicamente, começo contando a historinha do nosso convidado. Como que foi vivências da sua infância? Como era a sua característica, sua personalidade? Você acha que hoje, vendo com todo o know-how que você tem, experiências que você teve na infância, o jeito que você foi conduzida, talvez pelos seus pais, pelo que eles faziam, foi moldando e trazendo aí pontos fortes para que formassem a empresária Marina Farias? Bom, meus pais, assim, eles eram pessoas simples, mas eles tinham muita motivação para que nós estudássemos, né? Então, meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles focavam em pontos que a gente pudesse desenvolver. Então, eu aprendi a ler sozinha, eles sempre incentivando, eu era muito novinha. Em casa? Não foi no prezinho? Não, foi em casa, foi lendo a Bíblia. Uau. Foi lendo a Bíblia. Com 6 aninhos eu já lia, né? E a Bíblia era difícil, bastante difícil. Erudito, né? São palavras difíceis. Inclusive, você falou a palavra que a gente sempre preservou, né, na minha família. Ser erudito, né? Ter uma linguagem erudita, uma vida de coisas nobres, de pensamentos altos. De gostos. Então, assim, certos ensinamentos nunca foram nem comentados na minha casa. E depois eu copiei isso com os meus filhos, né? Não é que essas coisas não existem no mundo, existem, mas nós podemos ter uma célula familiar de atividades, de pensamentos e de atitudes nobres. Então, é o famoso hoje em dia que a gente fala de forma mais comum, nivelar por cima. Seria isso. Então, meus pais, eles sempre colocaram coisas muito boas na mão da gente. Eu, desde a minha adolescência, eu posso dizer que nunca passou um ano que eu não fizesse 3 ou 4 cursos. Isso até hoje, por exemplo, estou terminando 2024 hoje. Você sabe, né? Uhum. Você de alguma forma participou também. Pelo menos 4 cursos eu fiz nesse ano, 4 cursos bem de especialização, e também de aprofundamento da minha área e coisas novas, porque eu sempre arranjo uma coisinha assim que está fora da curva. Sim. Eu digo que isso foram dos meus pais, principalmente do meu pai. O meu pai foi um empresário que, assim, ele era alfaiate, manteve uma alfaiataria na Avenida Paulista por mais de 50 anos, faleceu com 85 anos, ainda abrindo as portas da alfaiataria. Isso, e ele era um ícone na Avenida Paulista. Isso foi da sua infância, ele já tinha, ou vocês viveram na sua infância um momento que eles
trabalhavam para os outros, não era empreendedor, um momento mais difícil. Sim, meus pais eram tinham Você bastante disse da dificuldade, simplicidade, sim, né? bastante dificuldade, mas os dois eram artesãos, né? E sempre empreendedores, sempre empreendedores. Mas depois de algum tempo, meu pai conseguiu esse lugar que, assim, uma pessoa que mal sabia ler e escrever, manter Estudo uma ele não loja, tinha. manter uma loja na Avenida Paulista, quer dizer, e ele dizia, sempre ele falava para mim, filha, não tem comparação. Se você está ali, está trabalhando, está abrindo as portas, está fazendo o seu melhor, vai acontecer, né? Eu sei que hoje nós temos outras ferramentas que poderiam ter trazido outro tipo de sucesso para a vida dele. Uhum. Mas dentro da Possibilidade. possibilidade, da complexidade que era um homem de Portugal vir para o Brasil e conquistar o que ele fez, é muito lindo. E hoje a alfaiataria ainda existe. Lá na Avenida Paulista, 469. Isso, pode Ainda falar. está lá. Pessoal que quer fazer o terno sob medida. O ainda terno, papai não faz mais, não. tá lá no céu. Mas assim, lá ainda tem uma série de Vende-se peças serviços. prontas. Peças prontas, concertos, ajustes. Que ajustes para ternos é uma coisa bem especial. específica. Mas assim, ele foi o meu grande exemplo De de empresário e de acordar e fazer, entendeu? Que o sucesso viria. Que o sucesso... Abre a loja, filha, vai lá, trabalhe, porque vai acontecer. Existe uma frase que eu ouvia atualmente que é o empresário não quebra, o que quebra é a cabeça dele. Na hora que a cabeça quebra, que ele para de acreditar, então ele para de achar soluções e aí ele morre. Aí ele fale. Ele fale. Então, empresas, elas não falem. Quem fale é o CPF. Então, o empresário. A gente chega a um ponto que a gente não aguenta mais e não consegue trazer recursos e soluções e energia suficiente. Para dar um outro caminho, para fazer faturar, para fazer... Sim, porque sempre dentro do seu negócio, outras pessoas estão tendo sucesso. Então, você faliu e o outro está tendo sucesso? Entendi. Então, o problema não é a sua empresa. O problema realmente é a condução. Sua cabeça. E meu pai foi um exemplo nisso. Foi até o final. Começou muito pequenininho. Que linda e foi. E nisso você já ia sendo instigada lá atrás. Você lembra desse seu sentimento de eu vou querer ter minha loja, eu vou querer ser empresária? Não. Como que foi? E aí, quando você começou a trabalhar, e aí foi decidindo que estudar, sempre muitos cursos, né? Seus pais te incentivavam sempre a ler para ser, né, para ter bastante cultura. Então, era muito engraçado, porque a minha tia, até hoje, ela tem 85 anos, ela lê. Ela não assiste uma novela, mas ela lê. Ela lê. Ela lê e assiste futebol. É da família. Futebol, ela sabe até o internacional. É da família. Leitura é uma coisa assim da família. Eu lembro que meus pais colocavam romances quando eu era pequenininha na minha mão. Então, ao invés de ligar a televisão à tarde, eu pegava, deitava no sofá, ficava e achava aquilo maravilhoso. Só que quando eu tinha que criar uma redação na escola, quando eu precisava prestar alguma coisa, eu tinha o quê? Criatividade. Criatividade, você teve recurso. Que eu tinha muito recurso. Então, a leitura, ela sempre vai ser boa, independente do que você lê, né? E isso meus pais incentivaram demais. Se for ler bula, leia, porque é informação. Então, hoje existe uma preguiça, né, natural de ler. Dessas gerações. Manda áudio, eu não quero, não sei o quê, por causa da urgência, né? Mas a urgência, ela não vai formar você, ela não vai formar seu caráter, ela não vai te forjar, né? Perfeito. Não vai te forjar. Então, aí, né, falando sobre a sua história mesmo de currículo e tudo mais, aí na juventude, você começou a trabalhar você trabalhou pro seu pai, como é que foi? Já foi formando a sua profissional? Eu fiz tudo. Foi muito engraçado, porque eu comecei em banco, né? Seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi em banco. Certo. Foi em banco. Aí fui bancária, e ali eu já tive contato com processos, né? Sim, que é o seu, o seu métier, a sua especialidade, os processos. Vamos dizer assim, o meu coração pende para a área de processo. Não, meu coração pende... Dá para cortar?
Pode. A gente Tá vai pronta? cortar e começar de novo. Tá. O Vitinho edita. Tá bom. Você quer que eu pergunte ou você quer começar da De frase? novo. E aí, então, voltando lá para sua juventude, pra gente falar da história profissional, da carreira, assim, começando a ser montada. Qual foi a sua primeira experiência? Já foi numa área que foi crescendo e aquecendo o seu desejo da área de administração, da área de processos? Então, foi em banco, né? Meu primeiro Sua primeira emprego, experiência. minha primeira experiência foi em banco. Trabalhei em dois bancos, né? No Bradesco, depois era Banco Noroeste, né? Nem existe mais. Então, ali que eu fui tomando contato com a área de processos. Lá você não era atendimento a público, você ficava com os processos Não, era mesmo. administrativo, era Uhum. administrativo, trabalhava lá dentro. E então já foi assim, aquela. Mas eu fui fazer depois a administração por necessidade, não foi por opção. Até então, eu tinha sempre o incentivo de fazer coisas por mim. Então, eu sempre Por realização pessoal. e não realização profissional. pessoal. Casei muito cedo e sempre estudando, aí mais para a área da música, né? Estudei música. E isso também começou na adolescência. Não, a música eu comecei a estudar com 8 anos. Eu era criancinha, comecei a estudar piano. Piano. Canto. Canto já foi a área mais especializada, mais adulta, né? Mais adulta. Então, além de ler, você tocava piano. Era uma mini gênio. Não, a gente era engraçado, na verdade, né? Eu e meu irmão, porque meus pais davam aquelas tarefas pra gente, aquelas tarefas da casa, Sim. que meus pais trabalhavam. Então, o meu irmão ficava limpando a sala, cantando. Ou às vezes eu lavando louça e fazendo comida, Que a cantando. cozinha era com a Marina e a Isso. sala com seu irmão. Mas aos 9 anos eu já fazia a comida em casa. Só que assim, um cantava e o outro fazia os descantos, que a gente chamava, imitava saxofone, imitava um trompete, aí eu cantando, ele imitando trompete, a gente era só Fazia isso. um show. Nossa, não posso nem reclamar dos meus filhos, que são músicos, né? Os dois. Artistas. Então a gente tinha um ambiente assim, musical, erudito, tinha uns problemas, Uhum. porque a pobreza naquela época, ela era um pouco diferente no sentido da ansiedade infantil, porque nós não tínhamos a ansiedade de ter o melhor celular, o melhor tênis, brinquedo, não. A gente colocava duas vassouras assim no chão e brincava. Entendeu? Era simples. A vida era simples. Tinha o uniforme da escola, o tênis de ir pra escola, era simplicidade. Simples, não tinha. Tem estojo? Não, não tem. Minha mãe é costureira. Ela ia lá, costurava um estojo. Entendeu? Roupa era de tecido. Uniforme. Não, mamãe não pode comprar uniforme, não era dado pela escola. O que minha mãe fazia? Pegava, ia lá na 25 de março, comprava pedacinhos de tecido, fazia os retalhos, fazia o uniforme. Aí eu ia para a escola diferente de todo mundo. Porque os outros eram uniforme padrão comprado. Sim, então aí o azul da saia não era o azul da minha saia. Mas aí todo mundo leva, mas que... Já era destaque. Pois é, hoje seria bullying, né? Os pais têm aquele cuidado para que os filhos normalizem. Então, eles não são criados com as diferenças. Mas isso não te trazia uma reação, não, isso eu acho que forjou meu caráter. O orgulho dos seus pais, né? Sim. Alimentou. E também a entender e conviver com as diferenças. Porque as diferenças forjam você, né? Hoje em dia todo mundo quer tudo padrão, igual, não tá pode, a criança não pode. Então eu dedico realmente a uma infância difícil, mas curada, sabe? Porque os fatos eles foram moldando e criando essa profissional, essa pessoa. Sim. A valorar coisas que têm valor, né? O caráter que você tem hoje. Caráter, estudo, leitura,
vida reta. Valor, não valor. preço. Isso. Não adereço. Sim, Né? entendi. Não adereço. Adereço você pode comprar se você tiver E a grandes importância e o valor do que nós somos e temos internamente, Sim. não o exterior. Que aí acontece o quê? Porque toda pessoa, quando vai crescendo, adolescente, vai passando fases, é como se fosse a palmeira, né? Que ela vai envergar. Uhum. Só que se não for palmeira, quebra. Porque não aguenta. Não aguenta. Os traumas. Isso, não aguenta. os E a problemas. vida vai machucar. Não tenha dúvida, né? Isso aí a vida vai fazer isso com a Você gente. tem uma boa base. Quando vier os ventos da palmeira, aguenta, o galho aguenta. É. Então vamos voltar falando do seu currículo. Trabalhou em banco, e aí você disse que a necessidade foi te levando para administração. Mas antes disso você fazia muitos cursos. Quais outros cursos, curiosamente, você ia fazendo e não eram ligados a essa parte burocrática de banco, mas foi montando, foi aperfeiçoando e trazendo mais know-how, mais experiências para depois você perceber que na execução do seu trabalho, na parte de processos e gestão, esses outros cursos também traziam insights, traziam benfeitorias para o seu modo de pensar. Você disse da música, né? Que a música também, a gente sabe que já é comprovado que ela ativa áreas do cérebro que quem não estuda música não tem essa sinapses, ativação, né? As sinapses corretas, não tem uma abertura da criatividade ou da tomada rápida de decisão. Eu estou dando exemplos, mas eu creio que isso, da tomada rápida de decisão de gestão. Olha, no banco, a linguagem de tecnologia era COBOL. Uhum. Então, vocês imaginam que época que era essa. Então, na época, a gente já teve que estudar processamento de dados? Porque eu trabalho dentro do que eu trabalhava, eu fazia lançamentos e tal, então já comecei ali. Aí começou a parte de planilhas. Então, na época, tinha alguns cursinhos que você fazia de planilhas já e em tal. computador. Isso. Aí, quando eu era 15 anos, minha mãe já me colocou fazer, que era máquina elétrica, lembra? Então, você fez datilografia. Fiz a datilografia, depois fiz a extensão em máquina elétrica e dava 200 toques por minuto. Então, a pessoa falava e eu lá... Você estava se treinando para ser escrivã, né? No banco precisava dessas coisas. E nessa época valoravam demais isso. Aí, depois comecei a estudar planilhas e foi indo. Para aplicar a necessidade da demanda do banco. Você ia estudando para aplicar no trabalho. Só que teve uma época, né, logo depois que eu casei, que eu fui cuidar dos filhos, fui fazer o meu na verdade, o meu primeiro ministério, né, que é o pastoral. Fiz teologia, fiz música, me formei na área de liderança, então eu passei alguns anos... Você fez um bacharel mesmo, era um curso num peso de faculdade de teologia. Um seminário. Seminário? Sim, 5 dias. Por isso, formação pastoral. 5 dias por semana, estudando línguas, estudando base teológica, então eram cursos profundos, né? A teologia foi um curso bem profundo. E aí você deixou de lado o seu desejo de atuar na parte administrativa? Então, ele não era um desejo ainda formatado, porque o que acontece? Como eu, desde pequena, envolvida com a área teológica, ele ficou muito mais a minha vida para pastoral, para música, sempre lidando com música. Mas aí depois eu tive uma outra necessidade, né, de ir trabalhar música... no mercado, voltar para o mercado secular. O mercado tradicional secular. Sim, porque eu atuava, trabalhava, fazia algumas coisas organizacionais dentro da igreja. Sim, mas o pastor é o gestor, né, o CEO da igreja. E assim, eu era muito nova nessa época, né, 20 e pouquinhos anos. E aí também a formação de seminário de música, que é um curso? Não, a música, você tem cursos livres, né? Sim. Você faz os cursos livres e eu até entrei na faculdade, né, na Unesp, e isso bem mais para frente, mas eu não quis seguir, não. Não quis seguir, porque realmente o meu coração é pastoral. Era pastoral. Pastoral.
Então, não ia dar para misturar. Quando eu retornei para o mercado de trabalho, aí já precisando, já com meus filhos e tal, aí eu voltei já estudando. Processos. Não, administração, e aí eu fiz a pós em processos, né? Isso foi já bem... E a escolha por administração foi porque era um curso que dava mais oportunidades para mais vagas, para voltar? Por que escolher administração? Não, porque na época eu voltei, na hora que eu voltei para o mercado de trabalho, eu consegui colocação muito rápido e cresci profissionalmente muito rápido. Foi por causa do banco? Você remete? Não, eu não sei. Como eu sempre, em casa, eu ia lavar a louça, eu procurava ter um processo para lavar a louça. Importante. Então, para ir mais rápido, para funcionar melhor. Sim, tudo na minha vida funcionava com processo. Uma arrumação de guarda-roupa. O que eu pego primeiro, o que vai segundo, como é que vai ser? Consigo isso em quantas horas? E meu cérebro ia muito rápido nisso. Então, como eu fazia isso tudo aqui estruturado e muito rápido, foi natural quando eu voltei para o mercado de trabalho. Eu não tinha faculdade quando eu voltei. Tinha teologia. Tinha teologia, mas não tinha administração. Então, automaticamente, eu já entrei na faculdade do lado da empresa e já fui pareando. Sim. Só que em 5 anos eu saí de coordenadora comercial para diretora. Passei por gerência e fui para diretora. Em 5 anos. Acho que não, 5 anos. E foram os 4 anos de administração. Enquanto você estudava, você estava subindo também nos cargos. Sim, e fazendo outros cursos. Então, eu fiz alguns cursos na área de tecnologia. Fiz curso de 3D Max, que foi feito aqui no Brasil, com diplomação nos Estados Unidos. Que na época estava começando a sair o 3D, né? E como eu consegui colocação na área fonográfica, então lá a gente tinha o quê? Tanto a área musical, CDs, que fazia as gravações de CDs e tal. Como a audiovisual. Como audiovisual. Então era a época que estava saindo os DVDs. De filmes e de shows. Isso. Então aí tinha que fazer a coordenação de autoração. Então, aí foi uma vida, assim, que cresceu muito rápido. Sempre estudando. Sempre estudando, sempre... Até hoje. Sim, até hoje. E aí, falando dessa época, você tinha a liberdade nessa fábrica onde você trabalhava para redesenhar os processos? Ou você via o gargalo e aí você recebia a informação teórica das aulas de administração e aí você logo assimilava e conseguia colocar na prática? Então, na verdade, olha... Ou era empírico, assim? Foi empírico. Tive aula. Primeira coisa, essa empresa que eu entrei, essa indústria, ela cresceu, assim, absurdamente. Porque eu fui a primeira funcionária. Então, quando eles tiveram a ideia... Quando eles te contrataram, não existia produção? Não, quando eles tiveram a ideia de construir a empresa, eles me chamaram por causa de uns outros trabalhos que eu tinha feito para uma pessoa que eles conheciam. Você fazia consultoria? Tipo consultoria. Implantação de processo... Fiz implantação de processo em empresa de ar-condicionado, essas coisas. Mas eu fazia... por experiência, não por estudo. Entendi. Entendeu? Empirismo. Empírico. Começa aqui, não sei o que e tal. Ia coordenando. Fazia o fluxo. Fazia um fluxo que depois foi se confirmando através dos estudos, né? E hoje é aprimorado. Então, quando eu fui para essa empresa, que foi a que eu fiquei mais tempo e que eu cresci, né? Que foi a área fonográfica, não sei se vocês... sabem o que era a fonográfica? Era a época que injetava os CDs. São as fábricas que injetam os CDs. Compra o policarbonato, usa o target. Não é queimar CD. Queimar CD é outra coisa. Eles vão pegar um CD pronto que foi injetado. A nossa fábrica, ela injetava o CD. Então, eu importava policarbonato, importava o target, ia nos estúdios, pegava os conteúdos e fazia as cópias, né? E tinha também a área gráfica dentro da fábrica. Para os encartes. Para os encartes. E tinha área de montagem. Então, eram 5 estágios dentro da fábrica. Capinha, o plástico, vinha pronto? Aquele plástico?
A parte plástica ela é Que é comprada uma capinha. chinesa. Ah, já vinha pronto. Vinha pronta da China. Mas era colocar no fluxo. Que era né, o box. Era os é. box. Aí tinha... Mas isso era feito por máquina, né? A máquina você colocava a pilha de CD, o box e o encarte, ela saía. Achei que era manual. Tudo maquininha delicadinha, né? Precisava ter um engenheiro lá presente. E tinha a coordenação da parte de fábrica, de stamper do CD. É assim, os detalhes são inúmeros, né? E você começou do zero, você viu isso tudo crescer. Então, nessa primeira empresa, eu fui a primeira funcionária e criei o processo. Então, Uau, que aí fantástico. quando a empresa cresceu, e ela cresceu muito rápido em cima desse processo, quando foram criar o sistema, eles colocaram a pessoa de sistema do meu lado Fez o inverso. para Normalmente montar já o existe sistema. o sistema Então, e fizeram o contrário. montaram Criaram um um sistema sistema em cima do seu em cima do meu processo. processo. Isso. E esse processo ficou tão abalizado que ele foi utilizado depois na sede em Manaus. Né, que era um processo de comunicação, um processo de controle, um processo de Produção mesmo. produção e depois de logística, né? Da logística de expedição. Isso. E assim, o mais legal é que a gente teve a oportunidade de ver gente chegando pela recepção, né? Sendo contratada pela recepção, sendo contratada motoboy, que foi contratado assim, eu lembro, o primeiro dia que ele depois virou meu braço direito, né? Entrar, sabe, tipo, carinha suja de andar na rua, fazer entrega e depois virar nosso gerente logístico. Uau. A menina que era da recepção, Sim. Só virar atendia o gerente, telefone e atendia as pessoas. ela né? virar minha gerente administrativa. Entendeu? Então, assim, Vocês iam ensinando a prata da casa. então, como a gente cresceu um monte de gente junto. Então, foi assim, para mim, foi uma experiência de pegar uma empresa do nada, do zero, e ver ela ter 200 funcionários, sede em Manaus, comunicação, importação, exportação, produtos, né? Nisso você pensou, opa, tem uma mão para isso, para processos. Gostei. Isso eu já estava no paralelo já estudando. Estudando a administração. Sempre. Administração e processo. E via que a sua especialidade eram os processos. Que era natural, geral, né? É natural para natural. mim. Aí eu percebi que isso era natural. Arrumar uma casa na sua cabeça, você já faz um processo, como você disse, Faço, do lavar a louça. Faço. Tudo você vai fazendo. Faço. Itinerário, tudo. Não, tudo. É muito engraçado. Você pensa Sim. desse jeito. Hoje tenho bastante facilidade em fazer o que eu faço, que depois a gente vai comentar, porque a minha cabeça funciona dessa forma, né? O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, não vai. Então, sempre uma construção. E aí, o próximo passo, falando em processos, você, depois dessas, você disse que passou por duas indústrias, né? Eram como se concorrentes. A área fonográfica faliu. Sim. Faliu, assim, teve que fechar, porque hoje não existe... É tudo digital. Ainda tem alguém prensando CD? Tem, mas Não tem lógica. Você tem alguma história, algo engraçado, inusitado dessa época? Porque você lidava também com os artistas. Lidava com os artistas. Você como diretora, você que ia negociar, ou com os empresários? Sim, eles sentavam na minha frente lá, né? Depois como diretora. O artista mesmo. Porque às vezes não é o artista. Ele escolhia injetar o CD na sua empresa. Por exemplo, o primeiro DVD da banda Calypso, Sim. que foram uma tiragem de 400 mil DVDs, foi a nossa indústria que fez. E acho que eles foram, por muito tempo, os mais vendidos, sim, né? Os mais tocados. Calcinha preta, a gente fazia. Aí, o que aconteceu? Eles eram muito minuciosos com os detalhes da cor, que tinha que sair na capa, que tinha que ser a mesma cor, que tinha que sair no rótulo. E aí... No rótulo é o que estampava o CD? Desculpa a pergunta leiga. Isso. É o que era no CD, que ficava o CD desenhadinho. Aí... E de quem que você acha que veio essa minuciosidade? Era dos empresários ou do próprio artista? Não, essa era do Chimbinha. Do Chimbinha. O Chimbinha, o artista que era...
Porque a Joelma, ela tinha outras preocupações. Ele era o minucioso. E eu lembro, assim, do motoqueiro indo, voltando. Pra provar cor. Prensavam, você deparava a máquina. E imagina parar uma máquina, gente. Sim. Porque uma máquina dessa, ela faz o quê? 1000 CDs por hora. Meu Deus, é muita coisa. Ela pinta 1000 CDs por hora. Se você parar 10 minutos, o impacto na parte industrial, na produção é muito grande. Então, e tinha um tester? Vocês mandavam um tester para aprovação ou não? Era no meio? Sim. Aprovava e desaprovava? Agora, se você queria... A história desse DVD, que foi a mais engraçada. Vai, conta pra gente. Essa foi engraçada. Porque Bastidores, o dono da empresa fez uma pegadinha comigo. O dono da fábrica, que era o seu chefe. Você era diretor, acima de você tinha o dono. Mas ele não punha as mãos. Ele só tava lá pra... Não, eles trabalhavam. O que sobrava? Porque a diretora que desenhava tudo. A diretora, ela só pega só faz os processos. Ela vai pegando os problemas dos gerentes, às vezes vai até na raiz ali. Eles eram mais o financeiro, os donos, os seus chefes? Não, eles eram os que... Por exemplo, eu tinha três donos, né? Um cuidava da parte financeira, né? Então ele dava o aval final de sim, de não, de macros, de decisões macros. O diretor comercial, que foi o que o dono, né? Que foi o que me contratou, o que ele fazia? Ele trazia as contas majors. As contas majors, por exemplo, vamos fazer CD não é do Habib's ou do McDonald's. Eram tiragens gigantescas, 4 milhões. Então, aí o que acontecia? Ele fazia o posicionamento da empresa dentro dessa fatia de produção, porque não ia só para uma indústria, iam para várias. E tinha que sair tudo de acordo para não saber de onde veio. Entendi, vocês terceirizavam. Então, eles cuidavam das majors, eles fechavam os contratos majors no sentido mais amplo, mas quem cuidava, o cliente, vinha para o nosso colo depois. Então, assim, sempre cuidei de grandes empresas, Editora Scala, Editora Globo, né? Então, esses processos de editora moderna, eles ficavam com a gente. Mas a história engraçada. Vamos para a história engraçada. O DVD saía da parte como é que a gente pode dizer? Do pente fino, depois que é da gravação, aí ia para o estúdio, para ver ruído, para autoração. E ele vinha para a gente. E nós mandávamos para os Estados Unidos para fazer o stamper. Então, quando ele vinha para a gente, era um momento muito delicado. Porque, por exemplo, se o cara que fez a captação fizesse uma copiazinha para ele e jogasse no mercado, que era o que acontecia, era a pirataria que caía para lá. Então, o que acontecia? Ia o dono, por isso que eu falo que o próprio dono da banda ia lá, via sair, apagava da memória lá do computador. E tinha uma cópia. Como se fosse a matriz. Uma matriz. Que vinha para a mão de quem? Da diretora? Com confiança. Vinha para minha mão. Aí eu colocava dentro da gaveta, fechava a gaveta, falava, Jesus me ajude. Sim, que isso daqui não suma. Pois é. Aí teve um dia que eles fizeram isso de propósito, mas até eu saber, eu já tinha infartado. Né? Sumiram com a matriz. Do Chimbinha? Do Chimbinha. E aí eu cheguei no outro dia, às vezes alguém ia para os Estados Unidos para levar esse negócio, para vocês imaginarem como que era o tenso. Nível de confiabilidade, era tenso. Né? Às vezes, antes de sair da fábrica, já tinha cópia na rua. A gente passava na rua, não tinha nem lançamento, já tinha. Mas de artistas que vocês faziam? Sim. E vocês não desconfiavam, não fizeram nenhuma investigação? Nossa, a gente já pegou de tudo. Porque você imagina que se eu prenso 400 mil CDs e tem resto, e vamos imaginar de 400 mil que fique 1.000, e alguém da fábrica saísse com 2, 3 por dia no bolso e vendesse? Não daria para perceber. E se ele vendesse, ele fazia o quê? Uns baita salário, né? Fazia. Porque imagina que um DVD hoje sairia por uns R$40. Eu acho que era esse Ele preço, levaria R$120 por dia para casa e daria um salário de
Imagina. Faz vezes 20, se ele só trabalhasse em dias úteis, é muito dinheiro. Entendeu? É. Então, imagina este processo como ele era complicado. Sim. Agora, se tem 100 funcionários, tudo bem, a gente tem as implantações para garantir e tal. Mas um CD, 2 CDs, 3 CDs... Não tem como perceber, né? Então, na hora que eu cheguei e vi... Sua gaveta trancada, tudo Gaveta certinho. trancada, tudo certinho, e cadê o DVD? Eu pensei, isso aqui é tão importante que eu não vou para casa, né? Vou ficar por aqui velando os DVDs. Vou velar. Vou velar. Esse eu vou velar. Ou chocar o DVD. Sim. Era a mesma coisa da Cedic, que fazia os DVDs da Mônica. Também Sim. eram fantásticos, eram situações... Globo, que fazia aqueles lançamentos. Então, cada produto desse era tensão, Sim, sangue tensão. correndo. E a fábrica funcionava 24 horas. Gente, eu quase desmaiei. Você abriu, a gaveta não tava Quase lá. desmaiei. Mas, assim, o meu chefe, ele não era bobo, ele sabia a minha responsabilidade. Então, eu tô chegando, porque ele viu que as salas eram todas de vidro, né? Os aquários, né? Eram aquários. Normalmente cargo de gestão, assim, fica, né, nos aquários. E aí, a gente, quando ele viu fazendo aquilo, ele sabia que eu ia passar mal, ele já veio vindo, né? Mas não te mostrando, ele só Não, ele já veio vindo. Aí eu... Ai, você não sabe. Você deu pra mim, né? Aí ele começou a rir, né? Quando ele começou a rir, eu percebi. Ufa. Mas, gente, não se faz. Isso não se faz. Foi um... Não, foi sofrimento. Imagina. Sofrimento. Foi ali por 5 minutos aí, já acabou. Não, ele foi muito gentil porque foi rápido. Mas, assim, Nunca aconteceu desse fatídico de sumir mesmo uma atriz? Não, sumir não. Sumir não. Só ser recopiada, né? Sim, ser recopiada. A gente, às vezes, imagina que o processo vai ser tão tranquilinho, né? Que... Ó, corta. Corta que eu perdi. Tudo bem? Tudo? Não. Não, então... Dá um tempinho para ele ter o tempo de corte para você voltar a falar. Então, foi muito engraçado. E não, né? Porque para quem é muito responsável, tipo assim, deu um trauma. Um trauma. Sim. Nas próximas eu não falava Você mudou o jeito de guardar? Mudei, é lógico, né? Imagina que eu vou confiar numa chave. Punha no corpo, punha comigo. Levava contigo. Levava comigo. Você dormia com o DVD. Não, e na época era Nextel, gente. Nextel. Se a gente reclama hoje de WhatsApp, Nextel, ele tinha gente que ainda tocava, pipi. Aí você respondia. Tinha gente que você tava conversando, tava numa mesa, a pessoa entrava falando direto, né? E o som aparecia. Aí e você num momento pessoal, da sua vida pessoal, nada a ver de trabalho. Não, eu já não tinha... Teve época que eu já não tinha mais vida pessoal. Conta a fábrica era 24 horas. Na época de muitas tiragens, de muitos contratos, de... Não, assim... Você chegou a ter que dormir lá? Dormir lá era natural. Era natural. Ou no carro. Ficava lá mesmo, dormia no carro. Ficava lá, Então, por exemplo, tem um lançamento do CD da Soraya Moraes. Esquece, porque se der algum problema numa maquininha, num bracinho, não sei o quê... E era a sua decisão que fazia resolver esse probleminha que dava? Sim, dentro do processo, uma coisa que eu fui percebendo. Então, eu tinha sempre o plano A e comecei a precisar deixar o plano B para não recorrerem a mim. Então, o que foi acontecendo? A gente tinha reuniões de deliberação com os donos, né? Que eles traziam essas contas majors, mas a gente tinha que manter as majors, porque elas davam, apesar de ter menos lucro, mas elas tinham um volume financeiro bom, justificado. Mas não podia abrir mão dos pequenos. Porque se você ficar só dando atenção para os grandes...
o grande um dia falha. Sim. Sem contar que os prazos de pagamento de grandes são... até hoje, em qualquer então, segmento. Então, Eles que ditam, né? Olha o tamanho do meu contrato, eu vou pagar assim, daqui sim. 90 dias. Quando ia fazer entrega, por exemplo, no Extra, depois a gente começou a fazer também estoque estratégico. Então, fazia grandes estoques para liberar pequenas quantidades para supermercados, porque eles Sim, não eu têm lembro. estoques, eles não Sim. têm, eles não Não vão tem fazer espaço físico para não. estoque. Então a gente lojas americanas, muito complicado trabalhar, né? Então essas situações a gente foi ajustando. Mas o mais importante que desde o começo, quando a empresa começou, a fábrica começou, nós não tínhamos fábrica, nós terceirizávamos fábrica. Nós tínhamos uma logística de faturamento, de entrega. Foi ali que a gente começou a criar esses processos. E aí eles foram se solidificando. Então, assim, foi uma experiência que eu posso dizer do zero, né? Do zero. Do trabalho ali, de todos os degraus. Você foi participando de todos os degraus. Isso fez uma construção do que eu entendo sobre... E depois eu até fui fazer um curso da SAP, né? E esses processos são bem parecidos com o que as grandes empresas de tecnologia utilizam hoje, né? Ou as grandes fábricas, né? Uma metalúrgica. Então, sim, as grandes fábricas usam porque senão não sobrevivem. O que eu hoje vejo como mais dificuldade das empresas, das pequenas indústrias pequenininhas que estão começando, a falta de clareza da necessidade de um processo muito bem estabelecido. É feito de alguma maneira, mas não é de uma maneira padronizada. Então, vamos imaginar, eu tenho uma produção que normalmente ela tem tal problema, tal dor. Como que eu corrijo? Eu crio um processinho para corrigir aquilo. Depois eu crio um processinho para corrigir aquilo. Quando vai ver, a empresa ela é cheia de histórias, mas ela não tem o quê? Um fluxo. Então, é como se eu criasse coágulos. Não é só isso. É como se eu criasse coágulos dentro de um corpo que deveria estar fluindo. Então, esses coágulos, eles vão dar problema. Entendeu? Não dá problema no começo. Por isso o nome fluxo. Não vai dar problema no começo. Então, você é jovem. Uma empresa pequena, uma empresa jovem, ela está com um coágulozinho ali. Ela vai achar o problema? Ela não vai nem achar que aquilo é... Não, gente. Quem fala com a expedição é vendas. E acha isso normal. Que a vendas fale com a expedição. E não é? Não, isso vai dar problema. Esse coágulo depois vai aparecer uma dor. Vai. E a hora que aparecer a dor, pode ser que não tenha injeção rápida, né? Então, o que acontece? Quando os fluxos são muito bem determinados e empíricos, no sentido de isto vem realmente primeiro, isto vem depois. E normalmente quem consegue fazer isso é uma pessoa de fora. Porque é a mesma coisa que médico não cura a si mesmo, né? Médico tem que passar na triagem e na consulta, né? Ele porque ele está acostumado a ver o outro com 39, bate febre para ele de 39, o que ele vai falar? Já sei, vou tomar tal antibiótico, que nem precisava. Entendi. Então, o que acontece? Normalmente, o próprio empresário, quando ele sente essas dores, ele usa o quê? Uma garrucha para matar uma mosca. Uau! Ele vai lá e... Então, resolve... É a tempestade. É uma tempestade. Mas, assim, aí a empresa acaba não crescendo e se crescer vai ser disfuncional. Então, este negócio... Nem consegue crescer, né? Por não ter o processo, não ter o fluxo. Não consegue. Às vezes vai crescendo sem recompra, sem... Como é que eu posso dizer? Sem recompra do sem cliente brilho, final? Sem recompra. E aí, como sem consegue? O brilho da empresa. A empresa perdeu o brilho. Ela está todo dia tendo que matar entendeu? Um problema. Um problema. Então, Isso é estressante para os funcionários, para o dono. Né? A empresa vive pesada, né? Não faz o ciclo. Não faz o ciclo. Se você tem uma trombose na perna, um coágulo na perna, e tenta ficar andando com essa perna, o que vai acontecer?
Além da dor, vai começar a travar a perna. Vai travar, uma hora vai travar. Então, Isso hoje o que prova a importância do processo, do fluxograma correto, de sistemas que se conversam. Eu tenho um sistema para fazer tal coisa. Ah, tá bom. Ah, ele me controla os clientes. Eu tenho aqui os clientes. Ah, o outro que controla... operação, vai. Isso, na operação. O outro que controla, sei lá, a compra de produtos. E o outro para faturar. E o outro para receber um boleto. Então... Fica patinando. Patina, né? É o retrabalho. retrabalho. Inclusive, né, dentro desses cursos que a gente estava comentando, eu fiz o Six Sigma, né? Fiz Six Sigma, fiz alguns outros. Explica pra gente o que é o Six Sigma. É um sistema, é um curso Ele é um de sistema um sistema. que ele faz uma análise em que ponto você está. Six é um sistema, né? Seis sistemas. Uhum. E considerando que um é o mais baixo e o 6 o nível mais alto. O 1 é certeza que seu produto vai dar problema. Entendeu? No processo. Certo. E aí tem falha. Falhas no processo. Essas falhas no processo, elas são minimizadas com processos corretivos, com ações corretivas. Inclusive, a minha especialidade é na organização do trabalho diário. Então, por exemplo, quando você formatiza o trabalho diário, o que esse funcionário ele tem que sentar, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso. O escopo do trabalho. Então, você tem certeza, primeiro, que você está pagando alguém que está cumprindo, produzindo. Considerando que é um ser humano, não é máquina, não é questão de sou um robô, não é isso, mas que a personalidade ou o problema que ela está passando no dia não vai interferir na qualidade do que ela vai produzir naquele dia. Por quê? Porque é até mais confortável para ela. Ela tem um norte. Porque se ela chega lá, eu tive problema isso, problema aquilo, tá, mas eu tenho isso para cumprir hoje. Aí o que acontece? Ela vai e cumpre. E é papel do consultor, né, do consultor de processo, desenhar esse escopo. Quando te contratam, você consegue balizar, você consegue desenhar e rotear, é uma rota, rotear todos esses cargos? Sem dúvida. Esse é o papel da implantação da qualidade. Da qualidade. Às vezes a pessoa fala, mas eu não preciso de certificação. Mas você trabalha com uma empresa que tem certificação. Então, os seus furos... O seu cliente. Então, os seus furos aqui, por exemplo, se você tem uma compra e não tem um processo de qualidade para aceitação dos seus insumos, então você já vai ter um problema... Ou um armazenamento dos insumos. Armazenamento. É comprado, mas não é controlado. E aí, onde está a peça tal, gente? Mas eu comprei. Não achei. Gente... Prejuízo, que é uma palavra assim, proibida para falar para os donos. Então, normalmente o dono que é assim, eu já fui dono e já fui funcionária. Isso que eu queria abordar também, se der para você falar essa ideia que você ia ter agora e contar para a gente da época que você foi dona e tinha um processo da empresa terceirizada nas concessionárias para preparo dos carros. Então, o que acontece? Olha, como funcionária, gente, não sejamos hipócritas. Sim. Sempre vamos achar defeitos nos nossos chefes. Nós sempre vamos. E como chefe, nós vamos achar defeitos nos nossos funcionários. Sim. Então, o que Eles acontece? Não fazem como eu? Não fazem como eu. Então, isso é real, só que é real dentro de um ambiente sem processo. Sem processo. Porque se eu tenho um processo, eu tenho clareza. Quando você traz clareza para a sua empresa, por exemplo, eu preciso ter uma tomada de decisão financeira. Compro tantas peças ou tantas peças. Eu não sei o que tem para produzir. Não tenho relatório, não tenho um relatório real. Não sei como está meu financeiro. Vou e compro porque eu tenho feeling. Eu sou a dona, eu tenho feeling. Sabe onde vai levar seu feeling? Num baita rombo, no seu fluxo de caixa. Rombo. E rombo é
O rombo que era pequeno, ele vai Crescer. Então, só que aí, o que normalmente o empresário faz? Ele galga mais, ele precisa de mais contratos, porque vai ter mais entrada para saldar um rombo que está aqui. Isso é normal, natural, que a gente vê no dia a dia das empresas. Mas não é. E aí o comercial sendo cada vez mais cobrado. Sim, aí o problema enormes. é o problema comercial. Mas sempre Mas não é? o comercial é a solução. Ah, A solução de uma empresa que tem processo, sim. entendeu? O Que ele- comercial é a menina dos olhos do dono, deveria. Mas para uma empresa que tem processo. Vou te dar um exemplo. Você sabe por que o chip do celular tem aquele quadradinho? Uma rampinha assim? Ele não é todo ele não é um retângulo. retângulo, ele só tem um negocinho aqui. Eu não sei por quê. Eu achei que era design mesmo. Não. Dentro da área de processo, quando você vai fazer cronometrar o trabalho, porque isso precisa também. Pra render mais, cronômetro, trabalho. Sim, isso é um processo Ford de 1900 e nada, que assim, eu vejo empresas pequenas não utilizando, mas assim, É um necessário, é o como- beabá é de entendi. cronometragem do seu tempo de trabalho para você ter o quê? Cumprimento de metas, tanto rendimento do seu profissional quanto chegada no cliente final. Então, mas era para estar pronto. Mas por que não está? O que aconteceu? Eles descobriram que a montagem era manual e que o funcionário ele ficava uns segundos a mais tentando encaixar e às vezes ele encaixava com um negócio fora. E aí o celular ia para o cliente final e falava, meu celular não está funcionando. E era só uma colocação de Era chip. só colocação do chip. Só que imagina o desdobramento disso. Six Sigma identificou, criou uma solução. Que solução? A mais simples do mundo. Corta um pedacinho que todo mundo vai pôr do mesmo jeito. Certo. Ia montar, trabalhei na área de moveleira também, ia montar tal móvel, chegava na hora, nossa, mas cadê aquele parafuso? Gente, um parafuso, parava uma produção. Então, o que aconteceu? Começamos a montar Kitzinhos? os kits de parafuso para cada tipo de produto. Cada tipo de móvel. Cada tipo de móvel. Então, se foi vendido 2 cassina, não sei o quê, que era a poltrona em couro, parará, já saía no empenho, né? Já era feito um empenho. O empenho, Já gente. previa aquela... Gente, na época era Kardex, era à mão. Uhum. Hoje em dia, com a tecnologia, você receber um pedido e não ter um empenho do pedido que acompanha a produção. Que é a lista técnica, que né? a lista, sim, A lista dos produtos. Sim. Lista de materiais. Mas aí já tem a separação. Isso antes da produção. Isso adianta que a produção já receba... Receba numa Pronto. bandeja pronto. Perfeito. Então isso aí é simples. Mas isso aí é beabá, entendeu? E quando eles fizeram isso, na montagem do chip, você imagina o que eles ganharam? Eles ganharam até na assistência técnica. Tempo na assistência técnica. Teve uma época que eu fiz um sistema para Gradiente que eles tinham muito retrabalho e eles não conseguiam identificar. Então, a gente montou dentro de uma empresa que eu prestei serviço de tecnologia, um rastreamento. Olha, uma coisa simples também, gente. É tudo simples, mas é questão de conhecimento. Conhecimento e Um alguém ID olhando no de fora. produto, um ID no produto, que ele já saía na identificação, que quando ia para assistência técnica, eles eram obrigados a colocar no sistema esse ID. E aí começou o quê? A ter um relatório dentro da Gradiente, que na época existia, né? Uhum. De tipos de produtos que Com estavam problemas. dando tais problemas em quais regiões. Porque qual era o problema? O negócio era comprado aqui e estava dando muita assistência técnica ali. Então, eu me fortaleço, vamos imaginar que eu vendi 1.000 secadores, imaginar que é isso, 1.000 secadores na Bahia. Como é que eu tenho 2.000 secadores em São Paulo para fazer assistência técnica? Então, faltava assistência técnica em São Paulo. Entendi. Entendeu?
E aí, Então eu começo até a esse rastrear. Então são coisas simples, mas que dão volume numa empresa. Eu estou falando de empresas grandes, mas nas pequenas, muito mais. Era isso que eu queria pegar o gancho. Lembra que eu disse da cereja do bolo, do spoiler, da novidade? Uma das principais colunas da parte de processos da Bext Consultoria, que é a consultoria que a gente oferece 360, com todas as soluções para sua empresa, pequena, média empresa que quer crescer, ou que está patinando em algum segmento, na parte de processos, a nossa coluna de consultoria, de profissional gabaritado e tudo mais, é a Marina Farias. Ela que dá a análise, ela que vai atender a sua empresa, que você tem aí a necessidade, a demanda. Às vezes você acha, é processo o meu problema? A título de consultoria, você pode verificar com a Bext e ela faz uma análise, uma anamnese na sua empresa e traz uma benfeitoria, traz uma otimização dos processos para as empresas que contratarem essa consultoria, certo? Sim, a gente... Trazendo todo esse know-how, toda essa experiência. A gente consegue fazer desde as coisas mais simples, né? De identificar que será só cortar o chip, até fazer o quê? Até mudar o processo. Mudar realmente o processo. E tem uma outra área que eu fiz também, que dá muito resultado, que a gente chama de higiene mental. Higiene mental. Que é além de montar o processo, trazer o quê? Um treinamento para que as pessoas envolvidas, elas tenham o quê? Um relaxamento da tensão que elas viveram, para conseguir começar a viver uma nova vida. Resetar. Isso, um reset. Por isso também aplica-se, porque nessa tendência ultimamente é colocar-se muitos espaços de descompressão, os gerentes, os chefes também, para ser uma descompressão, para quando eles voltarem para os seus expedientes estarem um pouco menos tensos. Não, higiene mental é além disso. É além disso. É além do lugar para sentar e comer, e relaxar, e pensar e meditar. A higiene mental é para tirar os atritos que aconteceram. Olha, a segunda empresa que a gente trabalhou, ela cresceu 300%. 300% em 3 meses. Eu ia falar em anos. Não, 300% em 3 meses. Mas só com ajuste de processo. Ajuste de processo. Não foi uma grande captação de clientes? Não, os clientes já queriam, já estavam ali. Foi eles não fechavam produtiva. Sim, porque o que acontece? A empresa não estava bem posicionada no sentido da fama dela, porque ela não tinha recompra. Então, o dono, às vezes, alguém pode pensar assim, mas o mercado é enorme, tem recompra, alguém compra. Beleza. Um dia a casa cai. Então, o que aconteceu? Começou a ter... a gente refez isso, trouxe profissionais para a empresa que elevaram a marca, e aí começou a tratar o cliente final com uma outra, porque teve treinamento, uma outra entrega e tal. Eles mesmos começaram a falar. E fazer a propaganda. Fazer a propaganda e indicar. Por exemplo, se eu lido em alguma área que é com arquiteto, o outro arquiteto vai pedir indicação, mas ele não vai me indicar. Se eu tive, não vai. Então, isso é todos os ramos. Todos os ramos. Então, se você conseguir fazer essa elevação, falando em coisa erudita, voltando, se conseguir fazer essa elevação, tudo vai todo mundo vai preza por qualidade, todo mundo preza. E aí, falando nisso, só para a gente completar o que eu tinha dado uma pincelada, da parte dos processos, e que você foi empresária, você criou a sua empresa dentro das concessionárias de carro, com processos para preparar os carros, era higienizar, revisar. Aí depois a gente teve essa empresa, né, de terceirização dentro de concessionária, que fazia a preparação dos veículos. Para serem entregues novos e para serem revisados? Novos, aqueles que entravam para revisão. Esse é um processo bem legal, porque a gente trabalhou dentro da Toyota. A Toyota é a mãe dos processos de qualidade. É a mãe dos processos de qualidade. Nas concessionárias da Toyota. Sim. Eles têm lá hoje um processo de revisão que é de 60 minutos. Não, se eu não me engano, 30 minutos. Eu não tenho muita certeza, mas na época era 30 minutos. E o carro entra, faz a revisão de todos os itens básicos e vai para a lavagem. E a lavagem tem o quê? 7 minutos.
Aí Pra já chega lavar com completo. 23 minutos para dar 37. Para fazer a lavagem completa. Sim, entendi. Porque o cliente fica lá dentro. Meu. Então, aí a gente criou que é um processo de lavagem, né? Que é treinamento. Era isso que a sua empresa... É sincronizado. A empresa fazia não só lavagem, como processo de preparação de carros novos, porque eles vêm nas fábrica. caçambas e tal, com certo tipo de sujidade. Então, aí a gente treinava também. Era muito Tem bonitinho. algum desafio, alguma história dessa época que você... a princípio é uma história ruim, mas aí o término dela é uma história de sucesso? Problema de funcionário, relação com funcionário? Você consegue lembrar e ensinar pra gente? Uma coisa que a gente vê na área de qualidade é normalizar, colocar em linha o que é o correto. Vamos imaginar. Por exemplo, o que é limpo? O que é uma coisa limpa? Uhum. É diferente esse conceito de limpeza para mim e para outras pessoas. Até você identificar isso, então você vai ter que entender em que processo em que momento que ele está para você trazer para o processo em si desenhado, ele elimina essa dificuldade. Então eu tinha a dificuldade de dizer para um funcionário, isso não está aspirado, esse carro não está bom. E para ele estava bom, entendeu? Quando nós criamos um processo... A aparência de limpo tem que ser essa, tá assim? Não, então não tá no processo. Aí a gente não trabalha por aparência. Sim. Entendeu? Entendi. Porque eu ia falar, gente, isso não é limpo. Uhum. E eu estive com uma diretora da Ford, e quando ela me falou assim, eu falei, tá, a gente criou tal processo. Ela falou, se certificou de que o que você enxerga é o que ele enxerga? Aí foi a... Então, ela me deu resposta. essa ferramenta. Então, aí abriu um mundo para mim. Porque não só daquilo que a gente enxerga, mas daquilo que a gente entende. Né? Então, aí começamos, porque, assim, os lavadores, eles têm um outro nível de compreensão, de vivência. Uhum. Então, aí a gente... É subjetivo. Então, esse treinamento, ele foi até onde eles estavam para trabalhar na Toyota. Que não é brincadeira. E você teve, em paralelo, 4 concessionárias, né? Eram 4. Tinha muitas Ford, equipes. muitas equipes. Isso prova que processos faz com que aumente, sim, a quantidade capacitiva de gestão. Porque você continuou sendo mas você não atendia sendo a gestora, a dona dessa empresa terceirizada só em uma concessionária. Você conseguiu desdobrar e aumentar para que 4 outras concessionárias tivessem a sua equipe. Várias outras equipes. O processo é um negócio maravilhoso, né? O processo, ele... inclusive, tem uma frase agora que está na moda, né, gente? Que é, confia no processo. Confia no processo. Confia no processo. Mas vocês não têm noção o que é confia no processo. É que faz dar certo mesmo. Sim. E hoje em dia você continua como empresária, mas não mais do ramo da preparação dos carros, também com processos. O que hoje a Marina Farias faz, que já virou até um codinome. Voltando para a literatura, que é uma pessoa que gosta muito de ler, você disse, um pseudônimo, né, dos livros, o que os autores escreviam com pseudônimo. Você tem um pseudônimo? Conta pra gente. Não é, mas tem gente que nem te conhece como Marina. Muitos que estão assistindo vão conhecer a persona hoje. Mas vocês já conhecem ela com esse outro nome. Conta pra gente. É o Calzone. É o Calzone, é a Dona Calzone. A Dona Calzone. Gente, esse nome aconteceu por causa de um produto que eu criei. Na verdade, eu fiz uma opção, né? Depois de uma certa idade, não vou contar para vocês. Uma certa fase da sua carreira. Sim, de trabalhar com dark kitchen, né? Então, hoje eu desenvolvo algumas coisas dentro do meu espaço e isso me rende o quê? O trabalho que eu preciso para viver, né? E tenho vivido bem feliz, agradavelmente. E faço o que eu gosto. Eu amo cozinhar. Dark Kitchen é uma cozinha oculta, é uma cozinha que não é um restaurante público. Uma cozinha oculta que você recebe no delivery o produto. 100% delivery. 100% delivery. Perfeito. Então, foi uma coisa que veio para as minhas mãos para fazer e foi sensacional. Muito agradável. E é o que eu faço hoje. Só que assim... O que é calzone, dona Marina? Calzone é um produto italiano.
E veio esse nome porque eu mandei o primeiro produto que eu mandei, o cliente falou assim: você causou, né? Então virou calzone. Mas o calzone é um produto italiano e a gente faz os moldes tipo de italianos. massa? É uma massa Recheada. recheada com vários Fica o tipos de recheio. convite para aqui vai ter o link do Instagram e o convite para quem não conhece experimentar como uma pizza fechada. Se for falar de um modo muito simples. Modo muito simples, porque não é a massa de pizza. Não é massa Alguns aqui no Brasil ainda fazem com massa de pizza. Mas realmente, a a original na Itália, ela não é massa de pizza. É uma massa especial, desenvolvida. E... Vou falar como cliente. Eu acho ela muito mais fina de ser muito menos massa mesmo. É menos massa. E aí ela tem um sabor, talvez que pareça um pão sírio, assim, ela é muito mais fina, mais delicada. E então o que sobressalta é o sabor do recheio. O recheio fica ali como protagonista e muito recheio. E é uma delícia. É uma delícia. Não dá pra explicar. Vocês viram que ela come. É muito bom. Então, E tem processos na cozinha para dar certo? Sim, pra ser só breve, dá certo porque tem processo. Porque tem processo. Até na lavação de louça tem o processo, você disse, da cozinha industrial. Pois existe um jeito de fazer, né? E conforme você vai desenvolvendo esse jeito de fazer, você vê que fica mais leve. Mais sucesso. Tudo mais leve. Eu hoje trabalho não sou só eu, gente. Se vocês consultarem padarias no Japão, as padarias são do tamanho dessa sala e produzem tipo 100 tipos de pão por dia. E a sua cozinha faz, além dos calzones, você também faz tipos de pizza? Faço. A gente trabalha basicamente com comida italiana e brasileira. Sim. Então, e assim, sem processo eu não conseguiria trabalhar numa cozinha que fosse 5 vezes maior. E a sua é bem pequena. A minha é pequena. E eu digo que o que dificulta é que tem um cardápio com muitas opções. Eu acho que se você fizesse só o A e o B, talvez o processo seria mais fácil. Mas você tem uma infinidade de sabores, além do calzone, pizza, pão e salgados e outras coisas. E se não tem o processo, por isso que eu digo, confia no processo. Confia no processo. Tem uma equipe pequena. O processo faz com que essa equipe... A cozinheira sou eu. Sim. A cozinheira sou eu, E ter esse processo que resulta nas entregas. Tem. E qual foi seu limite, assim, seu máximo? Eu lembro uma vez que você comentou, né? Enfim, de uma entrega num sábado, de uma quantidade absurda de almoços. Então, até já entreguei. O seu finado pai participou nessa época, ele acho que tinha vindo te visitar, ele falou, mas você sozinha e conseguiu fazer em 2 horas? Acho que eram 60 pedidos. Então, eu tinha 3 entregadores, né? Sim, mas sozinha cozinhando. Só eu despachando comida. Meu pai falava assim, isso aqui, você é um restaurante sozinha. Tem restaurantes que não entregam o que você entrega. Na época da pandemia, né? E, na verdade, isso tudo começou na época da pandemia, gente, porque... eu já fazia calzone, mas a gente mora num condomínio, havia uma necessidade e aí eu fui me adaptando. Muitos choravam, você ofereceu o lenço. É uma máxima que você... Existia demanda, você atendeu. Foi uma época assim que trabalhei muito, muito mesmo, e foi muito bom, principalmente porque tinha muitas pessoas, e essa parte minha aí é o que mais o que te cativa, é o que pende. Muita gente dodói dentro de casa sem comida, gente. Não tinha o que fazer. Não podia sair porque o vírus era, né? A gente ficava isolado. Sim, o isolamento foi... Eu mesma fiquei dentro do apartamento cozinhando por mais de 4 meses, praticamente quase sem descer. Sem sair. E só trabalhando. Mas foi uma época maravilhosa, porque assim, a gente, fora a parte... profissional, a gente pôde acolher com a comida. E aí usou também, nenhum conhecimento nunca vai ser desprezado. Você aplica e usou a sua pastoral. Ah, sim. Né? Se eu for cozinhar, eu sou pastora, não tem como. Sim. Se eu for gestora de qualidade, gestora com o coração também, entendeu? Não sei se isso deve me ajudar bastante. Ajuda muito. Deve não me ajudar como bastante. Tirar. Bom, porque agora eu vou tirar o chapéu, né? de pastor, não tem. A empatia para montar o processo, ela inclui entender a dor, não só do cliente, mas daquele funcionário que não está dando conta.
E o amor resolve tudo. O amor, o acolhimento. O amor, o conhecimento, o acolhimento, você vai trazendo, vai levantando o processo. Enfim, assim, é uma fórmula que... Uma forma de paixão. Uma forma de amor. paixão. Vamos finalizando, então, por aqui com mais um convite. Eu tenho 2 convites. Se você quiser provar os calzones, conhecer a calzoneria, enfim, tem os links. Ou comenta aqui embaixo, a gente entra em contato com você. E o principal, que é o processo mesmo, o conhecimento, aplicar o conhecimento de gestão de processos para sua pequena, para sua média empresa que quer crescer e talvez você tenha esse medo, não vou abraçar mais pedidos, talvez eu não consiga, minha produção não vai conseguir dar conta de triplicar, mas se tiver um processo desenhado preventivamente, vai dar conta. E a gente oferece isso com a Bext Consultoria, com a aplicação dos ensinamentos da profissional Marina Farias. E aí eu queria deixar esse momento para você finalizar, agradecer ou dar uma última lição para nós. Gente, foi um prazer realmente, né? A gente começa a falar aqui, são tantos assuntos que... sem contar que é uma história de vida, né? A história de vida, ela é... A gente tenta resumir, casos, mas são muitos casos, né? Os casos mais engraçados são os que a gente mais marca, mas a trajetória tem sido muito satisfatória. E realmente o processo é o que eu amo fazer. Então foi um prazer mesmo. Tanto aceitar o convite da Bext, né? Vocês realmente estão com um caminho maravilhoso pela frente, por tudo que vocês têm implantado e também projetado, né? E já começaram muito bem. Estão num caminho muito maravilhoso, né? Então eu só tenho a agradecer. Obrigada, Thaís. Obrigada. Né? Obrigada por aceitar o convite. A gente vai encerrar mais um episódio do nosso Podbext. Antes disso, eu não posso deixar de agradecer e relembrá-los do nosso patrocínio. Nós temos como patrocinador, como apoiador, o escritório da doutora Thaís de Araújo, que é um escritório jurídico que atende todas as demandas de todos os segmentos de direito. Então, qualquer problema, qualquer consulta, qualquer ideia que você precisar na área jurídica, por favor, entre em contato com o escritório da doutora Thaís de Araújo, que eles vão ter vários profissionais especialistas de cada área para trazer a solução da área jurídica para o seu problema. Eu finalizo aqui mais um episódio do Podbext e agradeço por ter ficado com a gente, ouvindo e enriquecendo os nossos conhecimentos com mais uma história de sucesso da área de processos hoje de Marina Farias. E te convido para assistir outros episódios que tem aqui no nosso canal de diversos assuntos. Tenho certeza que algum vai despertar aí mais conhecimento, mais interesse e ideias para o seu negócio também frutificar. Obrigada, eu fui Thaís Acarelli em mais um episódio do Podbext, que é uma extensão da tua empresa.